para falar com Roberto Abra sobre a quinta-feira do Galo, que entra em campo no sábado. E as novidades, um abraço, boa tarde, Roberto. Um abraço, boa tarde, Pedro, grande Léo, eu até acompanhando essa Libertadores e, claro, de olho no Palmeiras, como também o pessoal do Galo, porque se o Atlético passar na terça-feira, lembrando o seguinte, qualquer empate, a decisão, pênaltis, qualquer empate. Quem ganhar vai para a sequência da Libertadores. E Palmeiras deu um grande passo, né? Um time que tem, eu digo o seguinte, estava conversando até com alguns companheiros, é chato, é enjoado, levantando o juiz, o cara encostou no jogador do Palmeiras, cartão, aquela coisa. Mas o time dele é treinado. É super bem treinado. Mexe daqui, mexe dali, bota jogador e tal, enfim, o time vai. Meteu 3-0 em Assunção, Palmeiras, e joga com a vantagem enorme da próxima quarta-feira. O Atlético joga na terça. E repito, qualquer tipo de empate, a decisão será nos pênaltis. E aí, vejamos o que vai fazer o nosso turco para definir o Atlético para esse jogo de terça-feira. Neste momento, eu digo isso porque se o Atlético passar, Palmeiras vai passar, é claro. Na outra fase vai dar Palmeiras e Atlético e Palmeiras. Muito bem. Agora fica aquela expectativa do time para jogar no sábado, lá em Caxias, contra o Juventude. Eu me recordo, no ano passado, o Atlético perdia o jogo, estava perdendo, de repente, o Hulk, né? O Hulk fez um gol. O Atlético foi finalzinho de jogo. O Hulk fez um gol e o Natan fez o gol. Uma cobrança de escanteio pelo lado direito. O Natan entrou e o Atlético fez uma vitória importante. Aliás, eu estava até vendo o noticiário do Marquinhos, que ontem o Ceará ganhou fora de casa na altitude. Ganhou do The Strongest, né? 2-1. Ganhou de virada. E aí, eu estava acompanhando uma entrevista do Marquinhos, que assumiu o Ceará. Aí eu gosto da sinceridade, da franqueza. Eu conversei com o Cuca e ele me explicou o que faria para jogar na altitude. Você imagina como é que são as coisas. Parabéns, grande Cuca, um abraço para você aí, na simpática Curitiba. Tá com a família, curtindo aí, trabalhando num projeto social. Você vê como são as coisas. O que tinha o Marquinhos fazer na altitude? Para aí, Cuca. Nosso abraço para você. Bom, mas temos entrevistas, grande Pedro. Temos sim, Roberto, e vamos repercutir, né, a entrevista que o Tempo Esportes fez com o ex-presidente Sérgio Sete Câmara, que falou muito sobre a situação financeira do período dele, né, entre o fim de 2017 ao fim de 2020, né, como presidente do Atlético, numa gestão marcada pela austeridade, como ele mesmo sempre falava. E entre esses assuntos, ele comentou também as críticas à sua gestão por ter conquistado apenas um título, né? O Campeonato Mineiro em 2020, 3 anos de administração, muitas dessas críticas pelos jogadores que passaram pelo elenco. Vamos ouvir o que ele falou a respeito dessas críticas. Muita gente critica, o Michael Bolt, o fulano de tal. Gente, deixa eu falar, se for olhar, todo time tem o seu Michael Bolt. É só a questão de o cara quer implicar com a nossa gestão, tudo bem. Então pega o Michael Bolt, deduz do preço do Emerson que nós vendemos, você vai ver que eu ainda estou no lucro, né? Foi o Emerson, nós vendemos o Alexandre por 3 milhões de euros, vendemos um goleiro por quase 6 milhões de euros. Um goleiro que tá lá no Bragantino, beleza e tal, mas um goleiro por 6 milhões de euros, meu amigo, é muito dinheiro para um goleiro, foi muito bem vendido. Sete Câmara também comentou sobre a negociação para a vinda de Roger Guedes, emprestado do Palmeiras em 2019. O ex-presidente revelou que o Cruzeiro tentou atravessar a contratação. Nós estávamos muito próximos de fechar com o Roger Guedes. E aí eu recebi uma informação de um empresário conhecido meu falando assim, Cruzeiro vai furar vocês nessa contratação aí. O Itaí está lá oferecendo um valor muito maior pelo Roger Guedes. Como o Palmeiras tinha muito interesse no Marcos Rocha,
né? Aquilo foi que nos salvou para continuar com o Roger Guedes. Se não fosse isso, provavelmente nós não íamos ficar com o Roger Guedes, porque o dinheiro ia falar mais alto, né? O Cruzeiro não tinha dinheiro, como todo mundo hoje sabe, mas naquela época ele saía arrotando que tinha muito dinheiro e tal, fazia a aquisição e depois, todo mundo não sabe, não pagou ninguém, né? Mas ele então me contou essa história, eu passei a mão no telefone e me lembro que o Alexandre estava embarcando para os Estados Unidos dentro do avião. Eu falei com ele: Alexandre, olha aqui, esse cara aí, esse Itaí aí tá atravessando o Atlético aí, você, pelo amor de Deus, hein, não vai me deixar isso acontecer não, porque eu preciso desse jogador aqui. Aí falou: não, Sérgio, isso não vai acontecer, eu te prometo. Aí eu falei assim: então eu posso dormir tranquilo, né? O jogador é do Atlético. Sim, o jogador é do Atlético. Tudo bem, ele realmente quis atravessar, mas ele conversou, acho que diretamente lá com o presidente do Palmeiras, que era meu amigo também, mas que defendia os interesses do clube dele. Então acabou isso aí, quase que nós perdemos pro Cruzeiro o Roger Guedes na época, e ele foi um jogador que acabou sendo muito importante naquela primeira temporada ali, 2018, né? Porque, embora ele tenha saído no meio do ano, naquela negociação com um clube chinês, rendeu para o Atlético, né? Depois de muita briga lá, 2,5 milhões de euros líquidos, e ele saiu daqui, inclusive, na época, na parada para a Copa do Mundo, como artilheiro do campeonato, nos ajudou com certeza a conquistar aquela vaga da pré-Libertadores, que foi muito importante. 2018, né, o Abras, o Roger Guedes foi um dos grandes destaques daquele primeira metade do ano, né? Esse bastidor revelado pelo Sete Câmara nessa entrevista de que quase não conseguiu contratá-lo, né? E eu confesso que eu fiz de tudo para que o Atlético fizesse. Mas é que o que o Corinthians pagando, o salário dele, do Roger, enfim, eu até comecei com o Sérgio Coelho, era jogador. Eu aprecio muito. E tem uns detalhes também, eu já citei isso aqui na Super, que quando o Atlético estava negociando o Roger Guedes, estava deixando eu e o Turquinho. Eu estava saindo da Cidade do Galo, e aí a esposa do Roger, ela sabia que eu tinha uma ligação muito forte com ele, quando ele ia ser mandado embora no jogo do Rio, do Vasco. Fizemos uma campanha para que ele ficasse, que ele fez aquela lambança de um lance lá, que deu um pênalti lá, o Vasco virou o jogo, essa coisa toda, e aí eu tava saindo, ela ia muito lá na Cidade do Galo, não deixa o Roger, eu fui pra China, não sei pra onde, eu vou falar com ele. Falei, mas não teve jeito não, foi vendido. E eu até falei com o Sérgio Coelho, mas a grana era muito alta. Essa é a situação que a gente sempre tem, um tipo de ligação com o jogador que respeita a imprensa, como a imprensa respeita também. Muito bem, mas nós temos também mais um convidado, né? Temos sim, zagueiro paraguaio, Júnior Alonso, que foi o entrevistado do dia na reapresentação do Galo lá na Cidade do Galo. A gente lembra aqui que o Alonso ainda tem contrato, né, com a sua equipe lá na Rússia, está no Brasil numa sessão, né, com relação ao clube por conta de uma determinação da FIFA para contratos de jogadores que viviam naquela região que está em guerra, e o Júnior Alonso respondeu sobre o ano que vem, que é pra gente ainda uma incógnita, né? Primeiro ele fala sobre os contatos que mantém ainda semanalmente com o seu clube lá na Rússia e comenta sobre a possibilidade de permanecer no Galo em 2023. Sim, eu tenho contrato até 2024, né, com eles. Eu mantenho contato com o clube, sim. Eles semanalmente estão me ligando, falando, perguntando como estou, falando sobre a situação da Rússia, né? Também tenho contato com os companheiros que estão lá. Tive 2 jogadores brasileiros, o Anderson, que está no Internacional agora, tem um zagueiro Caio, que ele voltou para Krasnodar, né? Estou falando sempre com ele sobre a situação. É um pouco difícil, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não falaria de impossível, né, para o ano que vem, mas sim difícil, porque tem um contrato, eles fizeram um investimento muito elevado, né? Pagaram mais de 8 milhões por meu passe, então a gente vai ter que
que esperar, né? Tenho contrato com o Atlético até 31 de dezembro. Depois a gente vai olhar e vai falar sobre o que pode acontecer. Esse Júnior Alonso, então, falando sobre esta situação, ver até o que pode acontecer, um zagueiro fundamental que chegou e ajustou um pouco mais, reajustou, né? Já que voltou, né, Abras, esse setor defensivo do Galo. É engraçado, ele foi muito franco hoje na sua entrevista, que ele vai pro jogo, ele quer jogar. Ele acha que negócio de ficar poupando, ele é contra, mas de qualquer maneira repercute logo mais às 6 horas. E eu, para fechar aqui a minha participação, houve treinamento e fica aí aquela expectativa. Tem gente que acha que time reserva, eu não sou muito essa história de reserva, como também o Júnior Alonso não é negócio de botar time reserva não, para ele é jogar o time que vai forte, mas a gente repercute logo mais às 6 horas no debate. Negócio de ingresso também, e outra coisa, Tiago, cuidado, Tiago, é que negócio de SAF, essa coisa toda, não existe nada, hein? Eu volto às